Olá, colegas! Sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos apresentar para vocês o nosso novo curso de Semiologia Neurológica do Neuropost. Eu sou Wagner Cid e junto com o Ronison vamos aprender juntos detalhes muito avançados do exame neurológico que são fundamentais para a prática clínica. Primeira pergunta que te fazemos é, afinal, para quem é direcionado esse curso? E, na verdade, nós dizemos que é para todos os profissionais ou estudantes da área de saúde que tenham interesse ou que vão lidar com pacientes neurológicos. Então, um público extremamente abrangente que varia desde estudantes, estagiários, residentes ou até mesmo profissionais formados que estão querendo se reciclar, ver uma nova forma de olhar para a semiologia, que é isso que a gente quer passar para vocês. As áreas que envolvem são a medicina, pode ser neurologista, especialista, neurocirurgião, outros colegas também da área de medicina que tenham interesse em participar, estudantes, obviamente, profissionais da fisioterapia, fonoaudiologia, enfermagem, psicologia, ou seja, as áreas da saúde, pessoas que lidam ou vão lidar com pacientes neurológicos, têm por obrigação conhecer em detalhes o exame neurológico e a semiologia neurológica. E uma pergunta que a gente recebe muito frequentemente também é: esse curso ele é para especialista, avançado, ou ele é um curso mais básico, beabá? Nós tentamos abranger, na verdade, o máximo possível da prática no exame neurológico. Então a ideia, a estruturação do curso é partir de princípios básicos, na verdade, e ir até conceitos extremamente avançados, tornando o curso o mais completo possível. Então, se você é estudante, você vai conseguir entender. Se você está com um nível de formação mais avançado, se você já está graduado, você também vai ter proveito desse curso em função da complexidade que a gente pretende atingir, pretende ser o mais completo possível e objetivo nesse curso. Mas ora, para que você precisa fazer um curso de semiologia neurológica nessa altura do campeonato? E a resposta ela é bem simples, a gente vai deixar claro isso ao longo do nosso bate-papo também. Então eu trago para você aqui um exemplo prático, né? Um caso da vida real, um paciente com uma queixa de visão dupla, por exemplo. Queixa de diplopia, que é uma queixa potencialmente neurológica. Então, você observa esse paciente, então eu tinha realmente também muita angústia, né? Antes de obter mais segurança no exame neurológico. Como classifica isso? Como examina um paciente com a queixa desse tipo? O que o exame ele te fala? Quais são as limitações? Quais são as precisões que você consegue tirar de um exame de um paciente como esse? Então, raciocinando calmamente, não é nenhum bicho de sete cabeças chegar a um diagnóstico baseado em achados como um paciente desse, por exemplo. A gente vai mostrar isso várias vezes ao longo do curso. Então a pergunta que você se faz sempre é: qual que é o diagnóstico que esse paciente ele tem? Você quer ir, foi o que? Foi um AVC? O paciente é um estrabismo congênito? O que é o diagnóstico final? Mas a gente sabe que em neurologia, muitas vezes, o mais importante é você construir a base sólida do diagnóstico através, inicialmente, da topografia lesional. De onde está a lesão, para saber qual que é o exame que você vai pedir, se você tem urgência em solicitar essa avaliação, a depender dos achados da história e do exame neurológico. Então a gente vai explorar muito isso também, a anamnese, dados de anamnese, junto com os dados de semiologia neurológica. Então, a partir daí, dessa construção sólida de conhecimento, você vai localizar bem a lesão, você vai saber o que fazer, se há necessidade de urgência e qual que é a avaliação complementar que você vai pedir. Então, essa é a realidade prática e pragmática, na verdade. Mesmo no século XXI, a ferramenta poderosa que a gente tem em nossas mãos, que só depende do nosso conhecimento, na verdade, é o exame neurológico, a semiologia neurológica, que é muito poderosa para topografar, para localizar onde está a lesão, para estabelecer diversos diagnósticos diferenciais e orientar a tua conduta na sua prática como profissional da saúde. Então, saber avaliar e interpretar com segurança o exame neurológico é crucial, é fundamental para uma adequada conduta diagnóstica em pacientes com sintomas neurológicos.
Então, beleza, cara, mas isso todo mundo já sabe, na verdade, você está tentando reforçar aí, Wagner. Mas o estudo, na verdade, da semiologia, ele tem suas bases, são muito antigas, nós temos livros consagrados e é possível você estudar até sozinho isso, verdade? Olha, há controvérsias, tá? Eu vou te falar minha experiência prática, então, quando eu entrei na residência, eu não sabia nada de neurologia, absolutamente nada, foi ruim, foi um sofrimento para mim. Eu peguei inúmeras vezes, o livro de semiologia para estudar sozinho antes de começar propriamente a residência. E olha, foi um fracasso. Eu basicamente não conseguia terminar um capítulo direito porque existem várias limitações nesse estudo da semiologia neurológica que a tornam muitas vezes inacessível. Você pensa que é difícil, que é complicado, por algumas razões e vamos listar aqui. Na minha opinião, a principal é audiovisual. Quando você está lendo um livro, quando alguém está te passando uma informação verbalmente, é difícil que você traga essa informação para o seu aprendizado definitivo, é difícil que você absorva essa informação, melhor dizendo, sem que você veja. Então, por isso que a gente fala muito, né, na área da saúde. Você tem que ver, você tem que observar um caso e aí você vai lembrar no futuro. Você lendo muitas vezes, alguém te falando, te dando uma orelhada, isso não vai estar solidificado, não vai estar consolidado o teu processo de aprendizado. Então, há uma ausência de conteúdos audiovisuais de forma organizadamente definidos. Então, isso é uma limitação muito grande e eu lidei com isso. Os livros, eles têm uma leitura complexa. Então você vai pegar um livro de semiologia, não é uma leitura tipo uma revista, tipo um capítulo de outra especialidade um pouco mais prática, um pouco mais óbvia. Então esses livros, eles têm um grau de complexidade grande, uma leitura trabalhosa, você tem que ler várias vezes, às vezes você não entende bem e fica sem aquele aspecto audiovisual como nós comentamos. E muitas vezes também esses livros, eles começam a discorrer linhas e linhas de conteúdos ali que você não sabe o que é importante, o que não é, o que é firula, o que é excesso. Então os livros muitas vezes eles têm essa dificuldade de focar o que a gente quer saber na prática, o que é mais importante para o nosso dia a dia, o que é crucial. Esse foco é o que a gente pretende dar aqui. Não apenas focar em coisas simples. É isso que eu quero deixar claro para vocês. Nós vamos mostrar coisas raras, mas coisas importantes, sem adentrar em nuances, em rodapé de livro que não vai te levar a realizar diagnóstico diferencial importante de paciente. Nós queremos fazer um curso prático. Essa é a nossa marca, essa é a nossa linguagem. A gente quer tornar a linguagem da neurologia acessível, na verdade. Então, a demanda vem disso. Na nossa opinião, falta um curso completo que seja didático e que seja avançado, que seja o teu curso definitivo de semiologia neurológica. Você fez aquele curso, você está preparado do ponto de vista teórico, você tem as bases sólidas para lidar com pacientes potencialmente neurológicos. E a gente vê muito isso também, até alguns livros, né? É legal, bacana, interessante. Muitos epônimos, história da neurologia, fulano escreveu, Beltrano melhorou, enfim, uma romantização um pouco excessiva que às vezes ela não é adequada para digamos assim, para um objetivo mais prático de realizar atendimentos de profissionais da saúde. Então, a gente acha isso muito legal, mas não é o objetivo do nosso curso passar todos os epônimos para você e a história do descobrimento da semiologia. Essa parte aí a gente vai deixar como curiosidade para os colegas que têm interesse nisso. Então, partindo dessa problemática, nós programamos nos últimos 6 meses um curso de semiologia neurológica que vai ser completo e definitivo para você que tem interesse na área. Completo por quê? Isso é bem interessante. A gente fez uma programação pensada para abordar todos os tópicos relevantes da semiologia neurológica. Então esse curso você vai ver está distribuído de acordo com isso. E ele tem um formato que a gente sempre gosta e nós consideramos ideal para abordar os problemas neurológicos nesse tempo moderno que nós vivemos. Então, em vez de a gente falar, vamos falar do segundo nervo craniano, poxa, segundo nervo craniano, ninguém chega para você com a queixa de segundo nervo craniano, meu amigo. O paciente ele vai chegar para você com a queixa de alteração visual.
E a partir disso você tem que decidir o que você vai focar no exame. E é isso que também nós gostaríamos de enfatizar. Realizar o exame de forma racional. Não é preciso você examinar tudo para todo mundo. Isso vamos avaliar em detalhes também, inclusive na nossa primeira aula. Didática, nós consideramos fundamental que a elaboração dos slides, que a forma que a gente passe o conteúdo, ela seja realizada por pessoas que tenham experiência em ensino de neurologia e que sejam reconhecidos pelos colegas como pessoas que conseguem, que têm uma facilidade em transmitir o conhecimento. Então, nós convidamos um time especificamente pensando nisso, para montar aulas padrão, nosso método é esse, aulas padrão, que tenham muitos casos, muitas imagens, muitos vídeos e muitos achados de alteração no exame neurológico, também te mostrando como que você vai examinar a semiotécnica correta. A gente considera isso crucial também. Então, o nosso curso de semiologia, o curso de semiologia ideal que a gente vai tentar se aproximar dele é como realizar os tópicos que vamos abordar então, né? Como realizar o exame com a semiotécnica adequada, que isso é fundamental, sem firulas, mas sendo bem técnico, bem metódico. O que e quando devemos examinar em detalhes, né? Que isso é uma dúvida dos colegas na prática, né? Acha que tem que fazer aquele exame complexo para todo mundo, não é bem assim. Por isso que a gente vai se basear na queixa clínica. Dependendo da queixa clínica, você vai aprofundar seu exame em uma certa parte. Você precisa ter essa habilidade, né? Então, do sintoma até o diagnóstico através da semiologia. A semiologia ela é isso, né? Ela vai facilitar você chegar ao diagnóstico, mas tem que partir da queixa clínica. Nós queremos te passar significado prático dos achados, como você vai ver em exemplos aqui. Onde está a lesão? Você tem esse achado? Onde está a lesão? Qual que é o significado disso? Quais que são os diagnósticos diferenciais mais prováveis? Essa é a riqueza da semiologia neurológica, né? Centenas, várias centenas de imagens e vídeos, inclusive com exemplos da vida real. Poxa, o que vai ter nesse curso? Você está falando tanto aí, né? O eixo principal é o eixo que a gente vai ter no nosso roteiro do exame neurológico também, que é um eixo que se divide basicamente em 3 partes. Exame dos nervos cranianos, exame somático e exame cognitivo, que muitas vezes é negligenciado e a gente vai dar uma força especial para a avaliação cognitiva, que ganha muita, mas muita importância no século XXI. Então nós vamos fazer aquele básico, né? A base nossa dos livros clássicos de semiologia, como por exemplo o De Jong. Esse conteúdo ele vai estar presente no nosso curso, mas nós invertemos um pouco a lógica. Nós não vamos começar apresentando para vocês simplesmente aquela forma tradicional de mostrar o exame neurológico. A gente vai fazer a lógica, que é partir de novo do sintoma clínico. Então, o nosso curso ele é baseado nisso, nessa inversão de lógica. E a programação completa, ela vai começar com a aula inaugural, mostrando o nosso roteiro do exame, a importância do exame neurológico, o que a gente considera fundamental para você direcionar na sua prática, por que você vai estudar o exame neurológico, quais são os princípios que vão te nortear. Isso é muito importante, saber o que está fazendo. A gente considera isso altamente relevante também. Depois, nervos cranianos, então a avaliação completa de nervos cranianos. Mas olha, a gente não vai colocar aqueles numerozinhos para você dos nervos cranianos, tá vendo? Então é paciente com perda visual, paciente com visão dupla, alteração de pupila, o que fazer, queixa de sensibilidade facial ou mastigação, paciente que tem paralisia facial, como examinar esses pacientes, vertigem e tontura, como devemos proceder na semiologia neurológica, queixas bulbares ou engasgo, alteração de fala. O que você faz com esses pacientes no dia a dia de forma bem prática, tá? Semiologia geral, né? Somático, exame somático, perda de força, fraqueza muscular, queixas de sensibilidade, perda de equilíbrio, incoordenação dos membros, transtornos do movimento, movimento involuntário. Então você vai estar apto, do ponto de vista teórico, a fazer exame em qualquer paciente que tenha esse tipo de queixa. Você vai saber começar, você vai estar bem orientado a fazer isso, inclusive interpretar achados muito complexos e avançados, como a gente vai ver. Isso aqui é fundamental, né? E está meio que fora dos livros de semiologia tradicional, né? Semiologia cognitiva. Isso a gente nota que muitos colegas têm dificuldade. Então vamos fazer um módulo extremamente reforçado de semiologia cognitiva, desde uma abordagem sistemática básica, uma queixa cognitiva,
passando por avaliação do nível de consciência, coma, memória, linguagem, disfunção executiva, habilidade visoespacial, visoperceptiva, conceitos muito avançados de semiologia cognitiva também. É difícil você ver um curso de semiologia com a abordagem do cognitivo que a gente vai fazer. Então aí você já tem os 3 módulos básicos, nervo-craniano, você tem o somático geral, o cognitivo, mas a gente foi um pouco além também. Nós vamos passar para vocês um módulo bônus. Nós entendemos que existem também situações peculiares em neurologia que elas devem ser avaliadas de acordo com a circunstância, digamos assim. Por exemplo, o exame neurológico no AVC, na emergência, ele é completamente diferente. A gente vai ter aula disso com um especialista em vascular. Criança, meio que é um mundo à parte, mas os princípios básicos eles são semelhantes. Vamos ver uma aula sobre isso? Exame neurológico em criança? Muito interessante, fundamental. Transtornos funcionais psicogênicos. Pessoal, muitas vezes, precipitadamente, os colegas eles atribuem quadros neurológicos a transtornos funcionais ou psicogênicos. É fundamental esse tipo de aula, saber como examinar esses pacientes. Existe um exame neurológico todo direcionado para isso. Crise epiléptica, é verdade. Semiologia de crise epiléptica, dependendo dos dados da história ou até mesmo do exame físico, você pode sugerir com alta probabilidade a localização da crise epiléptica. Então vamos ter aula específica disso também. Poxa, aquele cognitivo lá foi muito grande, mas eu quero examinar rápido aqui na frente do meu paciente ali no consultório. Como que faz uma avaliação cognitiva breve, rápida, direcionada? Vamos ter aula disso também. Cefaleia, queixa extremamente frequente que tem um exame que pode ser bem peculiar também, exame anamnese. Então a gente vai fazer a aula também do exame cefaliátrico. Então esse é o nosso curso, estamos apresentando o conteúdo e os responsáveis principais, nós somos os coordenadores, eu e o Ronison, a gente que é editor do Neuropost, mas trouxemos também uma equipe de jovens professores com reconhecida didática que são formados pelas maiores instituições do país em neurologia. Então esses colegas, eles vão abrilhantar muito o curso, principalmente em áreas que são mais específicas, como vocês vão ver. Mas a pegada é semelhante. Prática, didática, muitas imagens. Então, pra vocês não ficarem só com eu e o Ronison no enjoar da gente, trouxemos colegas que são até melhores do que nós em muitas dessas partes, que vão agregar muito, a gente vai até aprender com eles também, com essas grandes feras que estão aí na tela para você.